Pergunta 5. Considera as figuras ao lado que representam um sistema de forças exercidas num corpo. 5.1. Calcula a resultante das forças para cada um dos casos. Ora bem, eu tenho de calcular, e quero calcular aqui a força resultante que está a atuar neste corpo A. Ok, depois vou aplicar o mesmo raciocínio para o corpo B. Para o corpo A já fiz aqui uma cópia. Então, para calcular uma força resultante, a força resultante de um sistema de forças, um conjunto de forças em que elas estão perpendiculares entre si, isto é, quando elas formam um ângulo de 90 graus, o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro aplicar a regra do paralelogramo. Então, vou começar aqui na extremidade deste vector, vou fazer aqui uma reta tracejada paralela a esta e vou fazer a mesma coisa aqui assim. Partindo aqui da extremidade de F1, partindo aqui da extremidade de F1, mais uma reta tracejada paralela a F2, e então elas vão se cruzar aqui. Significa que a força resultante da força F1 e a força F2 terá origem aqui assim, não é? E a extremidade vai estar aqui. Então tenho aqui a minha força resultante, FR. Ora bem, nesta situação, se vocês repararem, tenho aqui um triângulo de 90 graus, um triângulo retângulo. E posso desenhar aqui este triângulo retângulo só para me orientar. E vou colocar aqui os valores. Ora bem, este lado que está aqui assim vai coincidir com este que está aqui assim. Quanto é que é a intensidade de F2? É igual a 3 Newton. Estão a ver aqui? Então isto aqui será igual a 3 Newton. E este lado que está aqui assim, vou mudar aqui de cor. Portanto, este lado que está aqui assim, certo? Será igual a este que está aqui assim, não é? Qual é a intensidade ou o comprimento deste lado? Portanto, será igual a este que está aqui, F1. Então, quanto é que é a intensidade de F1? É igual a 4 Newton. Ora bem, a minha força resultante, então, será o quê? Será igual, não é? Está aqui a minha força resultante. Será igual à hipotenusa deste triângulo. Ok, então, isto aqui será a minha força resultante. Como é que eu calculo então aqui a intensidade desta força resultante? É por teorema de Pitágoras. Ora bem, FR ao quadrado é igual, neste caso, cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Portanto, fico com o quê? Com 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Eu vou fazer aqui já a conta para despachar. Ora bem, já fiz aqui então os cálculos. 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, 9 mais 16 25. Para tirar este quadrado que está aqui assim, tenho de fazer a raiz quadrada de 25, 5. Ora bem, então a minha força resultante aqui será igual a 5 Newton. Pronto, é assim. Para o corpo B, o que é que eu tenho de fazer? Tenho de aplicar o mesmo raciocínio. Isto é, estão a ver aqui a extremidade da força F4. Vou partir aqui da extremidade, vou traçar uma reta tracejada paralela a este vector F3. Vou partir aqui da extremidade de F3, traçar uma reta também tracejada paralela a F4. Então, a interseção das duas retas tracejadas irá coincidir com a extremidade do meu vector, não é? Com a setinha. Portanto, então a minha força resultante vai começar aqui. Bem, a minha força resultante vai começar aqui e vai terminar aqui assim. Está aqui a minha força resultante. Ora bem, como vocês podem ver, eu tenho novamente aqui um triângulo retângulo. Tá? Tenho aqui um triângulo retângulo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar o mesmo raciocínio, isto é, o teorema de Pitágoras. Então, já passei aqui o meu triângulo, já desenhei aqui o triângulo, este triângulo está aqui. F4 é igual a 5 Newton. Este lado que está aqui assim, este cateto será igual à intensidade de F3, que é igual a 12 Newton, como podem ver aqui. Força resultante, portanto, teorema de Pitágoras. FR ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. FR ao quadrado é igual a 25 mais 144. A soma de 25 com 144 dá 169. Ora bem, para eu tirar este quadrado que está aqui, tenho de aplicar a raiz quadrada. Ao aplicar aqui a raiz quadrada, isto vai dar o quê?
vai dar uma força resultante de 3 Newton. 3 Newton. Ora bem, já tem então a minha pergunta 5.1 já está pronta. 5.1, tá? A 5.2 não vamos fazer. 5.3 representa vectorialmente a força resultante em cada um dos casos. Ora bem, se vocês repararem, isto já está feito, né? Está aqui a minha força resultante. Representar vectorialmente é desenhar a força resultante. Já está aqui a força resultante para o corpo A e a força resultante para o corpo B. Vai estar, é esta que está aqui assim, tá? Vamos dar isto aqui de cor para ficar mais claro. Está aqui a extremidade, você tenha. Pronto, está aqui a minha força resultante. Ora bem, o que é que eu quero chamar a atenção? Ora, portanto, neste corpo B, se tiver uma força F3 igual a 12 N e uma força vertical F4 igual a 5 N, e se ele tiver em repouso, não é? Vocês vão reparar que o corpo vai se deslocar nesta direção, na direção da força resultante. Ora bem, então a pergunta 5.3 também já está concluída. 5.4 também não vamos fazer. 5.5. Qual a aceleração do movimento de cada bloco? Ora bem, para eu conseguir resolver este exercício, que está aqui assim, isto é 5.4, eu vou ter de recorrer a quê? À segunda lei de Newton, que me diz que Fr, força resultante, é igual à massa a multiplicar pela aceleração. Ora bem, para o corpo A, eu sei que a minha força resultante é igual a quanto? Estão a ver aqui, é igual a 5 Newton. Tá? Então, para o corpo A. Ora bem, se a força resultante é igual a 5 Newton, quanto é que é a massa? A massa do corpo A é igual a... Em que sentido se move? Onde é que está aqui a massa do corpo A? Ok, já vi. E risquei. Portanto, ora bem, eu sei que a massa do corpo dos dois corpos, dos dois blocos, é igual a 6 kg. Ok, então este M é igual a 6 kg. Tá? Ora bem, isto agora é matemática. Como é que isto fica? 5 é igual a 6 a multiplicar por A. Ora bem, 5, não é? Eu tenho de isolar aqui o A. Divido aqui por 6, divido aqui por 6, isto corta, corta, não é? Então significa que a minha aceleração será igual a quê? 5 sobre 6. Quais são as unidades de aceleração? Metros por segundo quadrado. Não se esqueçam destas unidades, porque isto desconta bastante. 5 a dividir por 6 metros por segundo quadrado. Para o corpo B, vou aplicar o mesmo raciocínio. Vamos ver melhor aqui de cor. Ora bem, para o corpo B, a história é a mesma. Força resultante, quanto é que é a força resultante aqui? É igual a 3 Newton. Portanto, força resultante 3. A massa, quanto é que é? 6 kg. Não é? Multiplicar por A. Ora bem, o que é que eu vou fazer aqui? Tenho de isolar aqui o A, a aceleração. Pelo que eu vou dividir aqui por 6. Aqui também dividir por 6. Corta, corta. Este equivalente fica aqui muito para cima. Tenho de puxar isso mais para baixo. Então, aqui está. Então, a minha aceleração será igual a quê? 3 sextos. Quais são as unidades? As unidades de aceleração, metros por segundo quadrado. Está ok? E pronto, está feito. Já agora devo chamar a atenção para o seguinte. Reparem, os dois blocos têm uma massa de 6 kg, não é? E eu sei que a força resultante aplicada no bloco A é igual a 5 Newton, enquanto que no bloco B a força resultante é igual a 3 Newton. Ora bem, como a massa é igual, estão a ver, como a massa aqui permanece igual nos dois corpos, certo? Então, e esta força resultante aqui aplicada no corpo B é maior do que esta força resultante que está aqui aplicada no corpo A, o que é que eu posso concluir? Eu posso concluir que a aceleração aqui também será maior, não é? A aceleração no corpo A será maior do que a aceleração aqui no corpo B. Enganei-me, a aceleração no corpo B será maior do que a aceleração aplicada no corpo A. Está ok? Vamos à pergunta 6. O automóvel da figura segue numa estrada retilínea com velocidade constante. Isto é importante. Se a velocidade é constante, significa que eu estou perante um movimento retilíneo e uniforme.
E peço aqui para representar o diagrama de forças que atuam sobre ele. Justifica a tua representação. Representar aqui as forças que estão aplicadas no carro na direção vertical. Está aqui o seu centro de massa. Tá, ok? E o que é que me acontece? Eu sei Eu sei que a Terra está a atrair o carro para si. Então, isto é, está a exercer uma força. E esta força tem um nome de quê? Tem um nome de peso. Tá, ok? Eu vou colocar aqui pronto, 3 segmentos. Tá? Para vocês perceberem melhor o que é que isto quer dizer. 1, 2, 3 segmentos. Está aqui o peso. Ora bem, o que é que eu sei? Eu sei que o carro vai aplicar no solo o que é o seu peso, não é? Vai aplicar no solo o seu peso. Portanto, eu vou considerar este carro aqui, vamos supor, vamos esquecer que tem aqui as duas rodas, portanto, como se fosse uma caixa. Será mais fácil para vocês perceberem. Vamos considerar que este carro seria uma caixa. E então, e é este peso que ele vai aplicar aqui aonde? Vai aplicar no solo. Isto, então, eu vou representar aqui a força, mais aqui no lote, para vocês perceberem bem. E esta força será igual a quê? Será igual ao seu peso. Então, o comprimento do peso, da força aplicada no solo, também terá 3 segmentos. Está bem? Então, este comprimento deste vector será igual a este que está aqui. Então, isto aqui vai ser a força F1. Ora bem, o que é que me diz a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton diz que eu, ao aplicar uma força num determinado corpo, este corpo vai reagir, vai ter uma reação, aplicando no primeiro corpo uma força de igual intensidade, com a mesma direção e sentido contrário. Então, isto significa que eu, ao aplicar esta força no solo, o solo vai, por sua vez, aplicar uma força no carro que tem igual intensidade, a mesma direção e sentido oposto. Portanto, tenho aqui mais ou menos aqui 1, 2, ok, 3 segmentos. E isto que está aqui assim vai ser o quê? Vai ser a minha reação normal, Rn. Ok? Então, a minha pergunta pede o quê? Pede para eu representar as forças, são as forças que estão aplicadas no carro. Ora bem, então eu tenho aqui o peso com 1, 2, 3. Tá? Esse 1, 2, 3 segmentos fui eu que inventei, só para vocês perceberem. Está aqui o peso. E eu vou aplicar então agora aqui a reação normal. A reação normal eu também vou aplicá-la, vou representá-la aqui no centro de massa. Só para ser mais fácil de perceber. 1, 2, 3. Está aqui a minha reação normal. Eu quero salientar o seguinte. Que Rn e peso não formam um par ação-reação. Porque para formarem um par ação-reação, tinham de estar aplicados em corpos diferentes. E aqui eles estão aplicados no mesmo corpo. O que é que forma aqui um par ação-reação? Vai ser aqui F1, não é? Que está aplicado aqui no solo. E Rn, que está aplicado aqui nesta caixa, no carro, no fundo, está ok? Agora, sobre a vertical já está e sobre a horizontal. Quais são as forças que estão aplicadas no carro sobre a horizontal? É assim. O que é que eu sei? Pela primeira lei de Newton, eu sei que quando um carro tem um movimento retilíneo e uniforme, e quando ele está em repouso, não é? E quando ele está em repouso, ele continua nesse estado, não é? Desde que a força resultante seja igual a 0 Newton, desde que a força resultante seja nula. Ora bem, então isto quer dizer que se ele tem um movimento retilíneo e uniforme, isto significa o quê? Isto significa que a força resultante que atua sobre este carro na horizontal é igual a 0 Newton. Então, eu vou ter aqui alguma força resultante. É assim, eu até posso ter. Atenção que eu até posso ter. Quer dizer, se ele está aqui em movimento, eu vou ter. Só que a força faz com que ele ande para a frente, não é? Vou considerar F1, vai ser anulada no fundo pela força de atrito. Tá? FA. De tal forma que, reparem só,
a força resultante será igual a quê? A F1 menos F de A. Como F de A tem a mesma intensidade de F de 1, eu posso concluir que a força resultante é igual a 0 Newton. Se é igual a 0 Newton, não é? Pela primeira lei de Newton, se um carro está em repouso, continua em repouso. Se tem um movimento retilíneo uniforme, ele continua com um movimento retilíneo e uniforme. Isto é, com velocidade igual a constante. Está ok? E eu também podia abordar este exercício usando a segunda lei de Newton. Isto é, a força resultante é igual à massa a multiplicar pela aceleração. Ora bem, se o movimento é retilíneo uniforme, certo? Portanto, vamos puxar isto aqui para baixo. Se o movimento é retilíneo e uniforme, significa que a velocidade é igual a constante. Ora bem, se a velocidade é igual a constante, isto significa que a minha aceleração média, que é igual a quê? É igual à velocidade final menos a velocidade inicial, dividido por ΔT, significa que a velocidade final e a velocidade inicial, isto aqui será igual a quê? Será igual a zero. Será igual a zero porquê? Porque a velocidade final será igual à velocidade inicial, dado que esta é constante, ela não varia. Ora bem, se a aceleração é nula, significa o quê? Significa que, portanto, se isto daqui é zero, significa que a minha força resultante também vai ser zero. Então, se tiver alguma força aplicada no carro, na horizontal, elas vão se anular. Portanto, imagina que, mais uma vez, está aqui a minha força F1, que está a puxar o carro para a frente. Esta vai ser anulada por uma força de atrito que é sempre contrária ao movimento. Está ok? Pronto. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso, por exemplo, aplicar aqui esta força, por exemplo, F1, tá? E para vocês perceberem também, então, eu vou colocar aqui. E aqui entre as duas superfícies, eu vou ter também aqui uma força de atrito, tá ok? Cuja intensidade vai ser igual à de F1, de tal forma que elas vão se cancelar. Então, posso concluir o quê? Posso concluir que quer na vertical, quer na horizontal, as forças vão se cancelar. Isto é, vão se anular. Tá? Portanto, está aqui já representado as forças que estão a atuar. Então, a força resultante vai ser nula para qualquer uma dessas situações. Tá? Na vertical, Rn cancela com P. Na horizontal, FA cancela com F de 1. Vamos à próxima questão. Vamos à pergunta 7. Entre o caixote de massa igual a 2 kg, representado na figura que se segue, e o solo, existe força de atrito, cujo valor máximo, isto é o que é? Isto é força de atrito estática, não é? É igual a 12 N. Então, vou colocar já aqui assim, força de atrito estática é igual a 12 N. Não se esqueçam que a força de atrito estática é aquela força de atrito que atua enquanto o corpo está em repouso, tá? E também digo aqui assim que a força de atrito cinética vale 10 N. Então, a minha F de A cinética é igual a 10 N. Ora bem, força de atrito cinética é o quê? É aquela força de atrito que atua num objeto, não é? Quando este está em movimento. Portanto, o que é que se pode concluir? A força de atrito estática é sempre maior do que a força de atrito cinética. Quando vocês, por exemplo, estão a colocar nós fizemos isso em sala de aula, para colocar um objeto em movimento, não é? Vocês vão reparar que é sempre mais difícil colocá-lo em movimento do que propriamente mantê-lo em movimento. Pelo que a força de atrito estática, isto é, a força de atrito que atua sobre ele enquanto ele está em repouso, vai ser maior do que a força de atrito cinética, isto é, quando ele está em movimento. Ora bem, e diga aqui assim que o cálculo do peso considera-se que o G, a aceleração gravítica, é igual a metro por segundo quadrado. 7.1 metro por segundo quadrado. Ok? 7.1. Em que sentido atua a força de atrito? Vamos lá ver aqui o seguinte.
para eu saber em que sentido atua a força de atrito, eu sei o que? Eu sei que a minha força de atrito atua, é sempre contrária ao sentido, do movimento. Tá? Então, se o carro, por exemplo, se este caixote estiver a deslocar-se da esquerda para a direita, não é? A força de atrito atua da direita para a esquerda. Se o caixote estiver a deslocar-se da direita para a esquerda, a força de atrito atua da esquerda para a direita. É sempre contrária ao movimento. Ora bem, então, para eu saber em que sentido atua a força de atrito, eu tenho de saber o quê? Eu tenho de saber para onde é que este caixote se está a mover. E nesta situação, nestas circunstâncias, eu sei isso através de quê? Determinando a força resultante. Isto é, então, eu vou fazer o quê? Eu vou desenhar aqui o meu referencial para calcular a força resultante na horizontal apenas. O que é que eu faço? FR é igual a quê? Portanto, com forças positivas eu tenho aqui F de 2, certo? Mais F de 1, certo? Menos F de 3. Ora bem, então a minha força resultante vai ser igual a quê? FR será igual a F de 2, quanto é que é? 10 N, mais, a somar com F de 1 que é igual a 20 N, a subtrair com F de 3 que é igual a 15 N. Ora bem, isto quanto é que vai dar? 10 com 20, 30, 30 menos 15, 15. Então a minha força resultante será igual a 15 N. Ora bem, isto aqui não é um valor positivo que está aqui. Então significa que a minha força resultante vai ter o sentido positivo do meu referencial. Então, aquele caixote, não é? Em vez de ter aquelas três forças aplicadas na horizontal, eu posso ter o quê? Isso é o mesmo que eu ter apenas uma força que está a apontar para aqui. Esta força vai ser a minha força resultante, cuja intensidade é igual a 15 N. Mas que outras forças é que eu tenho aqui? Tenho aqui o peso, não é? Tá? Tenho aqui o peso, estão a ver? Que é igual a 20 N. E tenho aqui também a reação normal, também é igual a 20 N. Tá? A reação normal que é igual a 20 N. Rn. Tá? Portanto, Rn e P têm o que? Tem a mesma intensidade. Tá? Ora bem, como como este caixote está a deslocar-se da esquerda para a direita, à partida, não é? Nada me diz ao contrário. Portanto, se a minha força resultante tem sentido da esquerda para a direita, em princípio, se ele esteve em repouso, por exemplo, eu sei que ele também vai deslocar-se da esquerda para a direita. Então, significa isto que a minha força de atrito vai ter sentido contrário ao movimento. Então, a força de atrito vai se deslocar para onde? Vai ter sentido para onde? Da direita para a esquerda. Está aqui a minha F de A. Então, em que sentido atua a força de atrito? Atua da direita para a esquerda. A seguir, tenho aqui o 7.2. O caixote move-se ou encontra-se em repouso. 7.2. É assim. Atendendo que, vou usar aqui a segunda lei de Newton. A força resultante é igual a quê? É igual à massa a multiplicar pela aceleração. Atendendo que a minha força resultante aqui é diferente de zero, né? Então significa que, portanto, é diferente de zero, significa que a minha aceleração também vai ser o quê? Diferente de zero. Tá ok? Se a minha aceleração é diferente de zero, ora bem, como é que eu calculo a aceleração média? É igual a velocidade final menos velocidade inicial a dividir por ΔT. Então significa que aqui este numerador também será diferente de zero. Se é diferente de zero, isto significa que a minha velocidade final será diferente da velocidade inicial, pelo que o corpo não está em repouso. Eu
um movimento retilíneo uniformemente acelerado, um movimento retilíneo uniformemente retardado. Portanto, significa que ele não está em repouso. Nesta situação, o que quer saber? Se ele está em repouso ou não. Então, não está em repouso. Não está em repouso porquê? Porque o valor da velocidade varia. Está bem? Como eu constatei aqui assim. Ora bem, mais. Portanto, o caixote move-se ou encontra-se em repouso. Justifica. Pronto, já justifiquei. Usando o quê? Os cálculos efetuados aqui em 7.1. Calculei a força resultante. Como esta força resultante é diferente de zero, estão a ver? Significa que a minha aceleração também é diferente de zero. Como a aceleração é diferente de zero, significa que a velocidade final menos a velocidade inicial, esta parte que está aqui no numerador, também será diferente de zero. E em que circunstâncias é que isto é diferente de zero? É quando a força final é diferente da força inicial, pelo que o valor da velocidade está a variar, logo não está em repouso. 7.3. Se houver movimento, qual é a aceleração do caixote? Atenção que aqui, nesta questão, há aqui uma rasteira. Há aqui uma rasteira, tá? Portanto, eu sei que vou desenhar aqui novamente o meu caixote, tá? Eu sei que, portanto, eu agora não vou representar as forças verticais, porque elas para este exercício não interessam. Eu tenho aqui a minha força resultante, FR, cuja intensidade é igual a quê? É igual a 15 Newton. E eu sei que como ele está em movimento, vai actuar o quê? Vai actuar a força de atrito cinética, tá? A força de atrito cinética vai ter o quê? Vai ter sentido contrário. Vai ter sentido contrário ao do movimento. Qual é a intensidade da força de atrito cinética? É igual a 10 Newton. Então, esta força que está aqui assim, vai ser igual a quê? Será igual a 10 Newton. Está aqui a minha F de A. Então, para eu calcular a aceleração que está a actuar sobre este corpo, eu tenho que calcular aqui o meu referencial é o mesmo. E tenho de calcular aqui uma outra força resultante, FR de 2, por exemplo. Ok, então FR de 2 será igual a quê? Será igual a F de R, que é positiva, menos F de A. Ora bem, FR de 2 é igual a 10. FR é igual a quê? Não é igual a 10, é igual a 15. Ok? Menos 10 Newton. Então, FR de 2 será igual a 5 Newton. Tá ok? Vou colocar aqui uns equivalentes. E agora eu peço o quê? Para calcular a aceleração. Para calcular a aceleração, eu vou usar o quê? Mais uma vez, a segunda lei de Newton. Lei de Newton. E o que é que me diz esta segunda lei de Newton? Que FR é igual a M a multiplicar pela aceleração. Ora bem, se a força resultante, neste caso a força resultante de 2 é igual a 5 Newton, a massa é igual a quanto? Portanto, é igual a... Deixa-me cá ver, onde é que isto está? Onde é que está aqui a massa deste caixote? Portanto, a massa... Portanto, este exercício, vocês virem, e não tenho aqui a massa. Este exercício, por acaso, era puxado. O que é que eu tenho? Eu tenho aqui o peso, não é? Eu sei que o peso é igual a 20 Newton, não é? Como é que se calcula o peso? O peso, portanto, tem aqui mais um cálculo auxiliar. O peso é igual à massa a multiplicar pelo G. Ora bem, o peso é igual a 20 Newton, não é? A massa eu não sei, eu sei que o G é igual a 10. Ora bem, divide aqui por 10, divide aqui por 10, não é? Corta, este 0 corta com este e fico com uma massa igual a 2 kg. Ora bem, agora eu vou usar o que? Esta massa aqui assim. Portanto, isto é igual a quê? A 2 a multiplicar pela aceleração. Então, o que é que eu vou fazer? Vou dividir aqui por 2, divido por 2, corta. Então, 5 dividido por 2 é igual a 2,5, que é igual à minha aceleração. Então, isto significa que a minha aceleração será igual a 2,5, não se esqueçam das unidades, metros por segundo quadrado. Tá ok? Este exercício, por acaso, tenham atenção a ele, que este exercício dá mesmo que pensar, tem aqui uns pormenores jeitosos.
E vou repetir que pormenores são esses, tá? Portanto, em primeiro lugar, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que calcular a força resultante aqui a 100, usando estas forças, certo? F1, F2, F3, e a minha força resultante é igual a 15 N. Depois, eu concluí o quê? Que como a força resultante é diferente de zero, o corpo está em movimento. Se o corpo está em movimento, significa então que sobre ele atua uma força de atrito cinética. A força de atrito cinética, como diz ali no exercício, força de atrito cinética é igual a 10 N. Então tinha que calcular novamente a força resultante 2 entre esta força que está aqui e esta força de atrito. Pronto, isto dava o quê? Dava 5 N. Depois aplicava aqui a segunda lei de Newton, não é? FR2 igual a M multiplicado por A. E eu deparei-me aqui com um problema que eu não tinha a massa. Para calcular a massa, o que é que eu tive que fazer? Peso é igual a M vezes G. O exercício dá-me o peso, não dá a massa. Portanto, se o peso é igual a 20, o G é igual a 10, a massa será igual a 2 kg. Substituí aqui e agora sim. Consegui terminar a aceleração. Mais uma vez, eu repito, atenção a este exercício. Tá ok? Bora lá aqui à pergunta 8. Num caixote atuam as forças que se representam na figura seguinte. Calcula a força resultante. Ora bem, isto é fácil este exercício. O que é que eu vou fazer? Epá, eu vou desenhar aqui o meu referencial, certo? Só para me orientar, para ser mais fácil. Para eu não me enganar em determinar quais são as forças positivas e quais são as forças negativas. Então, FR é igual a quê? Positivas eu tenho aqui F de 2, certo? F de 2 e mais F de 1. Ok, negativas eu tenho aqui F de 3, então menos F de 3 e menos F de 4. Ora bem, agora se eu substituir a minha força resultante, F de R, será igual a que F de 2 é igual a 30 N, F de 1 é igual a 50 N, F de 3 é igual a 20 N e F de 4 é igual a 40 N. Ora bem, isto quanto é que dá? A minha força resultante será igual a 20 N. Ok? Ora bem, mais uma vez, vou reforçar esta ideia. Esta força que está aqui é positiva. Se é positiva, significa que ela tem o mesmo sentido do meu referencial. Então, em vez de ter estas 4 forças aplicadas aqui nesse caixote, isto é o equivalente a ter uma só, com sentido da esquerda para a direita, direção horizontal, e cuja intensidade, não se esqueça, quando eu estou a desenhar aqui um vector, FR, tem que colocar sempre esta setinha em cima. Pronto, aqui entre parênteses, cuja intensidade é igual a 20 N. Tá ok? Pronto. Calcula a força resultante, está feito. Vamos aqui à pergunta 9. Considera a figura cuja intensidade das forças F1, F2 e F3 são respectivamente. Significa respectivamente. É por esta ordem. Então, F1 será 10 N, F de 2 será 15 N e F de 3 será 20 N, tá ok? A massa do bloco é igual a 10 kg. Calcula a força resultante, mais uma vez. O que é que eu vou fazer? Desenhar aqui o meu referencial. Poder fazer aqui o cálculo e ver se saltar aqui uns passos. Se vou apresentar aqui o resultado final. Ora bem, já fiz aqui os cálculos. A minha força resultante é igual a 25 N. Então, em vez de eu ter aquelas 3 forças aplicadas, F1, F2 e F3, isso é equivalente, não é? Eu ter apenas uma força com sentido da esquerda para a direita, mais uma vez isto aqui é positivo, da esquerda para a direita, F de R, cuja intensidade é igual a quê? É igual a 25 N. Tá? Portanto, calcule a aceleração 9.2, mais uma vez. Para calcular aqui a aceleração, o que é que eu vou usar? Vou usar a segunda lei de Newton, que me diz o quê? Que F de R é igual à massa a multiplicar pela aceleração. Ora bem, F de R é igual a quê? Foi o que calculei aqui. É assim, pessoal. Se no teste sair alguma pergunta deste género, e se vocês não conseguiram calcular a força resultante, por exemplo aqui na linha 9.1, eu sugiro que vocês inventem aqui um valor. Epá, vamos supor que não chegava a este 25 N.
Pá, vocês sabiam fazer a 9.2. O que é que vocês vão fazer? Pá, vamos supor que FR é igual a 10 Newton. Epá, vocês faziam a conta. Portanto, tinham a cotação máxima aqui em 9.2, porque o raciocínio estava correto, e em 9.1, pronto, tinham 0, mas 9.2 conseguiam ter a pontuação máxima. Ora bem, neste caso, a minha força resultante é igual a 25, a massa é igual a 10 kg, a multiplicar pela aceleração. Ora bem, o que é que eu vou fazer? Vou dividir aqui por 10, divido aqui por 10 para isolar o A, corto, então, 25 a dividir por 10 dá o quê? Dá 2,5, 2,5, fazer aqui os equivalentes, tudo jeitosos, tá? Isto é igual à aceleração, então, não se esqueçam das unidades. A minha aceleração será igual a 2,5 metros por segundo quadrado, tá? Ora bem, 9.2 já está. Vamos aqui à pergunta 9.3. Sabendo que o bloco se desloca da esquerda para a direita, isto é, se ele se desloca da esquerda para a direita, então a sua velocidade vai ter este sentido que está aqui assim, tá? Isto vai ser velocidade, tá? Então, o que é que diz aqui? Indica se o movimento é uniformemente acelerado, uniformemente retardado ou uniforme. Ora bem, vou desenhar aqui o bloco, tá? Tenho aqui o que é a força resultante, que tem um sentido da esquerda para a direita, F de R, e tenho aqui o que é a sua velocidade. Mas está-se a deslocar da esquerda para a direita, está aqui uma vector velocidade. Ok, nesta situação, quando o vector velocidade e o vector força resultante têm a mesma direção e igual sentido, o que é que eu posso concluir? Eu posso concluir que, neste caso, o bloco tem um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Justifica a tua resposta. Porquê? Pois, tá? Pois, vou escrever aqui. Pronto, pois os vectores velocidade, está aqui, e força resultante, este que está aqui, têm igual direção e igual sentido. Está ok? Pergunta 10. A figura abaixo representa uma equipa de jovens no jogo da corda. 10.1. 10.1. Vou puxar isto mais para baixo para ganhar aqui espaço. Explica o que sucede se a força exercida por cada uma das equipas tiver a mesma intensidade. Isto é, então, esta equipa aplica aqui esta força. Vou colocar aqui dois segmentos, tá? Para vocês perceberem que a outra equipa também aplica uma força com a mesma intensidade, isto é, também com os mesmos dois segmentos. Isto que é perfeito. Perfeito seria com a régua, tá? Aqui a força F de 1 e a outra será o que? A força F de 2. Ora bem, nesta situação, reparem só na 10.1, né? Explica o que sucede se a força exercida por cada uma das equipas tiver a mesma intensidade. Pá, F de R seria igual a quê? Seria igual a F de 2 menos F de 1, considerando que, mais uma vez, esta era o meu referencial. Ora bem, se elas são iguais, não é? Então, a minha força resultante seria igual a quê? Seria igual a 0 Newton. Seria igual a 0 Newton, eu vou usar o quê? Eu aqui vou usar, deixa-me cá ver, vou usar a primeira lei de Newton. O que é que diz a primeira lei de Newton? Se um corpo está em repouso, ele continua em repouso. Se ele está com um movimento retilíneo uniforme, ele continua com um movimento retilíneo uniforme, desde que a sua força resultante, não é? Desde que a força resultante seja zero. Ora bem, neste caso a força resultante não é igual a 0 Newton. Partindo do princípio que o jogo começa, quando o jogo começa as duas equipas estão em repouso, então eu posso concluir que elas continuam em repouso. Elas continuam. Ok, então FR é igual a 0 Newton, não é? Então, elas, portanto, estes corpos continuam em repouso, pois segundo a primeira lei de Newton, para esta situação, tá? Eu não vou falar aqui no movimento retilíneo uniforme, para esta situação, se um corpo está em repouso, ele continua em repouso, desde que a força resultante é igual a 0 Newton. E partindo do princípio que o jogo, quando inicia, as equipas estão em repouso, se as forças anulam-se, elas vão continuar nesse estado, isto é, em repouso. Ok? Vamos à pergunta 10.2.
representa vectorialmente na figura, para o caso da situação descrita na linha anterior, as forças exercidas por cada uma das equipas. Arbitra uma escala à tua escolha. Epá, portanto, eu já desenhei aqui as forças, certo? A minha escala vai ser o que é? Vamos supor que cada segmento destes será igual a 10 Newton. Isso significa que, por exemplo, esta equipa que está aqui assim, F de 2, está a aplicar uma força no total de 20 Newton e esta que está aqui uma força também de 20 Newton. Com intensidade de 20 Newton. Pronto, se bem que na realidade aplica-se forças muito mais intensas do que 10 Newton. Pronto, a seguir está pronta esta, 10.1 está, 10.2 também está, vamos aqui a 10.3. 10.3. Suponho que a força exercida pela equipa da esquerda tem intensidade de 20 Newton. Eu puxo isto aqui mais para baixo, para ganhar espaço. 10.3. E tenho o quê? E tenho aqui, vamos supor que isto é a argola, esta argola que está aqui assim, estão a ver? Tenho aqui uma argola. E que a força exercida pela equipa da esquerda tem uma intensidade de 20 Newton. 20 Newton. Então daqui para aqui, isto será igual a 20 Newton. Tá? Por exemplo, será F de 1. E a equipa da direita exerce uma força de intensidade igual a 15 Newton. Portanto, vamos considerar aqui assim que cada segmento, não é, tem uma intensidade de 5 Newton. Então aqui vai ter quantos segmentos? 5, 10, 15, 20. Esta que está aqui, como é 15 Newton, vai ter quantos segmentos? Apenas 3 segmentos. Tá? 1, 2, 3 segmentos. Portanto, 5, 10, 15. Aqui vai ser a força. F de 2. Ora bem, qual das equipas ganha o jogo? Representa o vector da força resultante. A equipa que vai ganhar o jogo será a equipa que está no lado esquerdo. Porquê? Porque F de 1, não é? É maior do que F de 2. Então eles vão ganhar. Agora, eu peço para representar a força resultante. Isto é muito simples. Eu posso vou tentar fazer isto de uma outra forma. Tá? Olhem só, esta parte que está aqui cancela com esta. Esta parte que está aqui assim cancela com esta que está aqui. E esta que está aqui assim vai cancelar com esta que está aqui. O que é que sobra? Sobra este segmento. Então, eu daqui posso concluir que a minha força resultante, está aqui a argola, minha força resultante será esta que está aqui, F de R, cuja intensidade é igual a 5 Newton. Tá? Está aqui, representa o vetor força resultante, está aqui, já está aqui. Ora bem, próxima questão, 11. Consulta a figura 76 da página 55 do teu manual. Eu vou buscar já esta figura para aqui para vermos o que é que tem aqui na página 55. Para cada posição do paraquedista, descreve quais as forças que atuam sobre ele, bem como qual o seu movimento. Ora bem, está aqui já o meu desenho. Tá? Ora bem, descreve aqui as forças. Onde é que está aqui? Pronto, no início, o que é que acontece? Aqui, pronto, está aqui o peso. Eu posso ver que aqui no início o peso, não é? Tem uma maior intensidade do que a força resultante, isto é, do que a resistência do ar. É assim, quando vocês, o que isso quer dizer? Vamos ver, quando vocês estão andando de bicicleta, não é? Vocês sentem uma resistência do ar, vocês sentem vento contra o vosso corpo. E quanto maior for a velocidade, certamente que vocês vão sentir uma maior resistência. Por exemplo, se vocês estiverem em cima de uma carrinha e ela estiver com uma velocidade de 60 km por hora, numa primeira situação 60 km por hora, numa segunda situação a 80 km por hora, certamente que vocês vão sentir mais vento, uma maior resistência do ar a 80 km do que a 60 km. Então, o que se passa aqui é isto. O peso, ok? O peso aqui vai ser sempre igual. Tá? Não varia, a intensidade vai ser sempre igual. E agora, o que é que acontece aqui assim? A resistência do ar. A resistência do ar, então no início, como a velocidade é pequena, portanto a resistência também é pequena, a resistência do ar.
Depois, a velocidade do paraquedista vai aumentando, então a resistência provocada pelo ar também vai aumentando, até que chega a um certo ponto que as duas têm a mesma intensidade. Isto é, então, nesta situação, eu tenho pronto o quê? Eu tenho pronto um movimento retilíneo uniformemente acelerado, não é? Porquê? Porque a força resultante é diferente de 0 Newton, ok? Aqui assim como esta força que está aqui, a força da resistência do ar, tem a mesma intensidade do peso, eu posso concluir que ele está pronto o quê? Ele está pronto o movimento retilíneo e uniforme. Porquê? Porque nesta situação a força resultante será igual a 0 Newton. E eu sei que quando a força resultante aplicada num corpo é igual a 0 Newton, e se este corpo estiver em movimento, ele continua a mover-se com velocidade constante, isto é, com movimento retilíneo e uniforme. Depois, o que é que me acontece aqui assim? A dada altura, quando ele abre o paraquedas, vai aumentar muito a resistência do ar, não é? Então, significa que a resistência do ar vai ser o quê? Vai ser maior, não é? Do que o peso. Ok, então nesta situação, como estão a ver, a velocidade tem um sentido de cima para baixo e a força resultante, certo? Que é assim, o peso corta uma parte da força resultante. A força resultante é maior do que o peso, tá? Força resultante, peraí, força resultante. Ok, eu concluí o quê? Eu concluí que, como eles têm sentidos contrários, eu concluí que nesta situação ele tem um movimento retilíneo uniformemente retardado. Porquê? Porque aí está. A força resultante tem um sentido contrário do vetor de velocidade. Depois, o que é que me vai acontecer aqui assim? Portanto, a velocidade vai diminuir, certo? Como a velocidade vai diminuir, o que é que acontece? A resistência do ar também vai diminuir. Tá ok? Então, estão a ver, enquanto a velocidade diminui, a resistência do ar diminui também. Quando a resistência do ar, F, volta a ter o mesmo valor do peso, tá? O valor da velocidade é constante. Então, está aqui assim, quando os dois têm a mesma intensidade e sentidos contrários, eles vão se anular. Então, eu vou ter aqui novamente movimento retilíneo e uniforme. Isto também é um exercício muito importante. Está aqui, tá? Finalmente, vamos aqui à pergunta número 12. Pergunta 12. Ora bem, então diz aqui assim: observa a figura sabendo que a menina pesa 150 Newton. Está aqui F1, isto é, ela pesa 150 Newton e ela vai aplicar o seu peso aqui assim na alavanca, tá ok? Eu não tenho que colocar aqui o peso, isto não é o peso, tá? Embora ela aplique o seu peso na alavanca, porque o seu peso está aonde? Está aplicado no centro do seu corpo, ok? Então, F1 é igual a 150 Newton e está a 3 metros do ponto de apoio. E o rapaz pesa 500 Newton, ok? Mais uma vez, o seu peso é a força que está aplicada no centro do seu corpo, mas é esse peso que ele aplica aqui na alavanca, certo? Está aplicada na alavanca, portanto isto não vai ser o peso, vai ser a força F de 2, cujo valor vai coincidir com o seu peso, 500 Newton. Determine a distância a que este se deve sentar para que o balancê fique em equilíbrio. Ora bem, isto que está aqui vai ser o quê? O momento das forças. Isto significa que para que esta alavanca esteja em equilíbrio, o momento da força F de 1 tem de ser igual ao momento da força F de 2. E como é que se calcula o momento de uma força? O momento de uma força vai ser igual a quê? Será igual à intensidade da força F de 1 a multiplicar pela distância a que este cubo se encontra, neste caso aqui deste apoio. Neste apoio aqui é igual a D. Ok? Então, o que é que vai fazer? Para a menina, isto é igual a quê? Isto é igual a F de 1, certo? A multiplicar por D de 1 tem de ser igual a quê?
f de 2 a multiplicar por d de 2. Este d de 2 o que é? É a distância. Neste caso, o menino se encontra de onde? Se encontra aqui deste suporte, ok? Do ponto de apoio. Ora bem, f de 1 é igual a quanto? É igual a 150 newton vezes d. A distância que ela se encontra 3 metros vezes 3, que é igual a quê? É igual a f de 2 é igual a quanto? É igual a 500 newton. 500. Quanto é que é a distância? X. Ora bem, eu quero isolar aqui o x, não é? Então, em vez de dividir aqui por 500. Divide aqui por 500, dividamos os membros por 500, certo? 500 corta com 500, isso vai me dar o quê? Ora bem, eu fico aqui com 150 vezes 3 é igual a 450. 450 a dividir por 500 é igual a x. Então, o x será igual a quê? Será igual a 0,9. Agora, quais são as unidades? As unidades x. X não é uma distância. Não estou falando aqui em metros. Então, isto que está aqui vai vir a metros. Ora bem, como é que esta continha ficaria se aqui nesta fórmula eu usasse aqui as unidades? Vamos ver. Portanto, isso aqui isto seria igual a 150 newton a multiplicar por 3 metros, que seria igual a 500 newton a multiplicar por x. Ora bem, eu iria dividir aqui por 500 newton e aqui também por 500 newton. Pá, isto corta tudo, incluindo aqui as unidades. Newton corta com newton. E o que é que sobra? Sobra aqui metro. Então, o x seria igual a 0,9 metros. E pronto, então, este menino que está aqui devia estar, para que esta alavanca estivesse em equilíbrio, essa distância devia ser igual a quê? Devia ser igual a 0,9 metros. Tem sentido. Tem sentido porque como ele acaba por ser mais pesado do que a menina, não é? Ele não precisa estar tão afastado aqui do suporte. A menina tem de se afastar mais para balançar, a bem dizer, se assim se pode dizer, para contrabalançar aqui a força que ele aplica na tábua. Tá? Pronto, está resolvida então a nossa ficha de revisões. Espero que que isto seja útil e desejo a todos boa sorte para este teste.